Só começar. O que a gente está vendo agora é como é que funcionam ondas na matéria. E tudo o que acontece, como é que a gente aborda esse problema? Isso é tão importante quanto a conta que a gente faz. É o seguinte, você tem uma interface de dois meios. Aqui, por exemplo, é vácuo. Pode ser outro meio também, mas por enquanto suponho que seja vácuo. E aqui é o metal, hoje. Ontem, na aula passada também foi, e hoje continua sendo. E aí a gente vai num ponto bem dentro do metal. Pessoal, bem dentro significa o quê? Pode ser 2 milímetros. O metal isso já é bem dentro. E aí a gente tenta entender o que acontece nesse ponto. E suponha que tem uma onda eletromagnética que tem entrado aqui dentro. Isso é uma hipótese no momento, depois mais tarde já vê que ela entra mesmo, mas suponha que tem uma onda eletromagnética aqui. Aí você vai ter um campo elétrico dessa onda aqui. E esse campo elétrico, nesse ponto, ele pode ser representado desse jeito aqui. Nesse ponto. E a gente vai supor que o campo nesse ponto seja igual a esse e essa por dentro, nessa linha. O que a gente vai ver, começou a ver no fim da aula passada, vai ver agora é o seguinte: se você mudar de ponto, esse campo aqui muda. Tudo bem? Só assim isso. Ou seja, se eu fosse desenhar essa flecha nesse outro ponto, eu desenharia assim. Mas para começar o problema eu não preciso pensar nisso. Simplifica a vida não pensar. Tá bom? Só sim essa hipótese. Então eu me restringo a olhar apenas um ponto, uma linha, um Y. Isso significa que a gente tem uma amplitude que depende só vale nesse ponto e uma frequência que só depende desse ponto. Quando a gente muda de ponto, aparece um KY aqui. Mas no começo a gente não precisa se preocupar com isso. Por quê? Porque o começo do problema é o seguinte: a gente vai pegar um elétron aqui, nesse ponto. Só que elétron? Um elétron livre, que tem elétrons ligados. Quando você olha ouro ou cobre, e você vê que o metal tem cor natural, o cobre é vermelho, o ouro é amarelo, você está vendo não só esse elétron, mas você está vendo o outro elétron que está ligado ao núcleo. Tudo bem isso? Mais tarde a gente vai ver isso, mas eu estou informando agora. Ou seja, o metal com cor, você está vendo um pouco da estação do íon, e é por isso que ele tem cor. Mas o metal prateado, você não vê a estação do íon, você vê apenas o elétron livre. Então a gente começa supondo que apenas o elétron livre se move. E aí a gente fala o seguinte, que se aqui tem um campo, aparece uma força aqui. Se esse negócio aqui oscila, esse negócio também oscila. E oscila de que jeito? Tem um deslocamento nesse sentido. Aqui. Então o elétron livre vai oscilar paralelamente ao campo. A gente está chamando de S esse deslocamento, e S, depois que eu pego as forças que agem no elétron, que são as seguintes. Quais são as forças? Tem a força do campo e tem uma outra força, que é a força de atrito viscoso. Que é responsável pelo efeito Joule. Tá? Então, o que a gente está falando? Está dizendo o seguinte: se você joga um campo aqui,
você tem uma corrente e essa corrente faz o elétron se mexer, e esse elétron se mexendo dá efeito Joule. E é por isso que, por exemplo, quando você põe uma panela de alumínio no sol, ela esquenta. Você está vendo exatamente esse efeito. O que você está vendo? Está vendo o efeito Joule. Certo? Por que a panela esquenta? Porque você, a luz do sol, que mexeu os elétrons lá, esses elétrons atritaram no meio e esse movimento se transformou em calor. Então, na verdade, quando você esquenta, você vê uma coisa metálica, brilhante, que esquenta no sol, você está vendo o efeito desse fator aqui, tá? Que é o atrito interno. Aí você chega na equação diferencial, fala que isso aqui é igual a md2s dt2, lei de Newton, resolve a equação diferencial. Professor, Oi. dá para fazer uma relação direta mesmo para obter a variação de temperatura na panela através desse termo? Não é, de verdade não é muito simples, pelo seguinte, porque quando você põe a panela lá, a panela também está perdendo calor por meio, certo? Então isso daí não é experimento controlado, que você só está jogando calor e o calor está ficando acumulado dentro. O calor entra, sai por meio de outras formas. Então, assim, para aquela panela, eu não faria um experimento assim, porque isso não é um laboratório. Mas se você pegar no laboratório e controlar o sistema, aí sim. Tudo bem? Então vamos lá, pergunta. S tem essa expressão aqui. Amplitude, cosseno. E toda vez que você tiver um oscilador forçado, ele é forçado pelo campo externo, o que vai acontecer? Você vai ter a mesma frequência de vibração. A única diferença é uma fase. A diferença principal. Que vai HT menos delta. E esse delta a gente calculou a tangente, que é B sobre M ao metro. B sobre M ao metro. Ok. Então vamos lá. Que elétron que vibra mais? O elétron aqui, sei lá, no ponto P ou no ponto Q, mais para dentro? Ponto P. Só onde que vibra mais? Ponto P. Por quê? Essa resposta está dizendo o seguinte, que essa vibração é proporcional ao campo. E esse campo vai cair à medida que você entra. Tudo bem isso? A imagem, mais ou menos, que a gente tem é o seguinte, que o campo vai gastando e vai se enfraquecendo à medida que ele entra. Ou seja, à medida que o campo vai entrando, ele fornece energia, trabalha e sobra um pouco de campo de energia eletromagnética que anda para cá. Mas cada vez vai sobrando menos. Tudo bem isso? Essa imagem. E é por isso que a onda atenua dentro da matéria. Depois do certo tanto, ela já não existe mais. Pergunta. Ok. Então, a amplitude vai caindo aqui, a oscilação também. A dissipação também aqui, significa que ele dissipa mais aqui do que aqui. Certo? Em seguida, o que a gente faz? A gente transforma essa informação num J. Cá essa direção aqui. Certo? Em sabendo o movimento, a gente consegue calcular a corrente associada. E, se você souber a corrente, você pode usar as equações de mapa, que é o que a gente faz em seguida. Então, você tem a rotacional de E igual ao ρ sobre y0. Desculpa, divergente de E, rotacional de E
ao menos dB dt, rotacional de B igual a M0J mais M0Y0 ddt e divergente de B igual a zero. A matéria, ela está presente aqui, aqui, o resto é vácuo. Nesse modelo, você tem a seguinte situação, que se você estiver dentro, o metal começa aqui, aqui é vácuo, aqui tem interface, aqui tem o metal. E aqui dentro, os elétrons ficam fazendo assim, os íons estão parados e o elétron fica fazendo assim. E se você tirar uma foto em qualquer instante da quantidade de carga aqui, qualquer volume daqui vai ser zero. Então ela não importa se ela está subindo e descendo, porque a quantidade é sempre a mesma. Ela vai aparecer na borda uma banda diferente, mas não aqui. Então, nesse problema, isso daqui é zero. E aí sobra esse pedaço aqui. Que é a corrente. O que a gente faz em seguida? Pega esse S que vem daqui, deriva, coloca lá, e o que a gente consegue mostrar é o seguinte, que J é dado por uma expressão desse tipo aqui. Esse resultado é muito importante e essencial para o modelo. Por quê? Porque aqui eu estou dizendo que campo cria J. E aqui eu estou dizendo que J é proporcional ao campo. E quando eu coloco isso aqui, eu estou dizendo que J cria campo. Tudo bem? Então, o campo se recria. Pergunta nisso. Só faz pergunta que se você não perguntou, porque você não entendeu. Esse problema é bastante complicado, conceitualmente. Pergunta a seguinte, se eu jogar um campo na interface, um campo externo entra aqui dentro. Isso aqui é o campo externo? Não. Tudo bem? Isso aqui não é o campo externo. Isso aqui é o campo resultante. Parece que é produto de elétrico dentro do capacitor. Isso aqui é o campo resultante, esse campo que mexe o elétron. Tudo bem isso? E esse campo é um campo autoconsistente. Eu vou pegar esse campo aqui, jogar aqui, e a resposta que sair daqui, que eu vou escrever daqui a pouquinho, é esse campo aqui. Então, esse problema é circular. Não é que isso causou o J e o J causou o E. Não é isso. E tudo funciona ao mesmo tempo. Sim. Na química, né, a gente define o elétron livre como ele não estando ligado em um átomo. Sim. Mas eu estou pensando agora, o elétron livre, em termos de campo, assim, ele está sob a influência de diversos campos, né? O tempo todo. Se você pensar... de novo, depende da escala que você pensa. Se você pensar na escala
dos átomos mesmo, daqui é um íon positivo. Tem um núcleo cercado de n-1 elétrons, cada um deles. E aí, se você pensar em campos, esse negócio aqui cria um campo assim. Esse aqui cria um campo assim. Linha resultante, não sei o que, vai ser o negócio vai ser uma loucura aqui dentro. Se você quiser calcular o campo aqui. Tudo bem? Tem campo em tudo que é lugar. E além disso, esse daqui, que está lá longe, ele também cria campo aqui. Então, a quantidade de campo que tem lá dentro é enorme. E aí você joga o elétron lá, ele vai sentir a resultante dessas coisas. O que significa que o movimento do elétron deve ser um negócio meio... certo? Assim. Incontrolavelmente assim. Só que, para pensar nesse problema, então o que eu faço? Falo assim, eu vou supor que essa média seja zero. Isso é uma boa ideia. Tá? Então, se você pensar no elétron que ele se mexe, as forças são assim, eu falo, imagina que ele não tem força nenhuma. Em média não tem. E é verdade. Tá? Porque tem um pouquinho de força para cada lado no elétron. Então, nesse sentido que o elétron é livre. E, nesse sentido. No outro sentido também ele é livre. Porque ele pode andar aqui dentro. Por que o metal conduz bem calor? Porque o elétron é livre. Você joga o calor num canto, o efeito se propaga rapidamente no outro. Por que ele conduz eletricidade? Mesma coisa. Certo? Então, porque o elétron consegue andar lá dentro. Apesar dessa maluquice de campo que tem lá dentro, ele consegue andar. Mas sem a influência de um campo externo, ele está se guiando por esse... Não, tudo bem. Agora pega a sua pergunta. Sem influência do campo externo, quem que guia o elétron? Pega faz de conta que isso daqui é o metal. Aí, você é o elétron aqui dentro, o que você está fazendo? Está andando. Agora, você está andando assim o tempo todo? Não, você bate, choca, não sei o quê. Então, você vai ter um movimento aleatório. Certo? E aí, outra média. Se você pegar a quantidade global de elétrons, tem uma quantidade andando para cá, outra para cá, outra para cá, a velocidade média dos elétrons é zero. Certo? Não é a velocidade média, é a média das velocidades. Soma todos os vezes e divide pelo número e dá zero. Porque estatisticamente tem qualquer coisa. Quando você põe o campo externo, o que você faz? Você começa a orientar esses elétrons. Então, além de todo esse movimento aqui, você tem um pequeno movimento nessa direção. Certo? E aí, no elétron sem campo externo, quem que manda no elétron lá dentro? Temperatura. Então, a temperatura que vai decidir qual é a velocidade média do elétron lá dentro. Qual é essa velocidade média? Super alta. Ela é mais ou menos, tipicamente, uma temperatura ambiente assim, 100 km por segundo. Significa que você vai até Jundiaí em um segundo. Mas ainda assim, na temperatura, a média das velocidades ainda se anula, né? Porque nos sentidos... Exatamente. Exatamente. Então ele tem um módulo grande, mas os sentidos aleatórios. Os sentidos dão zero. Tudo bem? E aí que você pega nessa corrente aí do fio, pergunta qual é a velocidade média dos elétrons que andam segundo a corrente. Aí é metro por hora. Você vê que imagem esquisita que é essa? Você tem uma coisa que é 100 km por segundo, superposta a um pequeno movimento em média que vai para cá, que é metros por hora. Certo? 1 metro por hora, uma coisa assim. Ele é muito lento, esse movimento. E médio. Tá? E é isso que esse movimento que acende a luz. Tudo bem? Professor, isso. Fala. Professor, então essa equação quer dizer que o campo e a corrente eles vão se recriando do mesmo modo que a variação do campo magnético cria um campo elétrico, mais ou menos o mesmo? Sim. Exatamente. Porque o que acontece? Aí de novo você olha aqui, o que acontece? Você mexe aqui, os seus vizinhos mexem. Pergunta, que campo que você sente? O campo externo? Não. O campo que está presente aqui nessa região. Certo? Então ele influencia e é influenciado pelo campo. O influenciado é essa expressão aqui. Desculpa, é essa daqui.
E como o E está do lado de cá, isso está querendo dizer que o E é a causa do J. Tá, na hora que eu colocar aqui, eu estou dizendo que o J é a causa do B, que vai virar o E. Tudo bem? Professor, é que esse J, esse campo amarelo é o campo resultante, tudo bem, né? É o campo total, campo resultante. Dentro do material. Agora, esse DLT, ele vai criar um campo magnético, é isso? E Vai. o magnético, ele vai ajudar... Pessoal, isso daqui vai criar campo magnético? Vai. Certo? E aí, isso fica claro quando eu pego esse negócio e jogo isso na equação, na lei de Fermat. Que eu vou escrever rotacional de B igual M0J. Então eu M0 essa coisa aí. É o seguinte, quando eu escrevi isso daqui, eu ainda não usei o termo de Maxwell. Isso aqui é só o termo de Ampère, que é esse daqui. Tudo bem? Aí você vai lá e pega e soma o termo de Maxwell. Então você vê que essa coisa aqui aparece duas vezes. Tá? Só assim. Na hora que você faz isso, eu já vou somar na mesma equação aqui. Você põe mais ε0 aqui. Põe mais aqui. Você faz aqui uma soma de dt. Isso é rotacional de B. Antes de ir para frente, só é legal você ir pensando no que vai acontecer antes de acontecer, matematicamente, que é o seguinte: o que isso aqui está dizendo? Está dizendo que esse mecanismo aqui, isso aqui é o jeito que no vácuo, isso daqui, que o campo elétrico cria B. O que está dito aqui? Que tem um segundo mecanismo de criação de B, que é devido a quê? Devido à corrente. Tudo bem isso? Então tem dois B duplo aqui, dois Bs somados. Um que vem tipo vácuo, outro que é tipo da corrente. Sim? E o que faz esse termo aqui? Ele atrapalha. Por quê? Porque ele tem uma derivada fora de fase e isso daí significa que esse termo é um termo de atenuação. Mente isso, por favor. Como é que eu sei que isso aqui é um termo de atenuação? Se olhar a história matemática dele, é o seguinte: esse termo aqui, ele depende dessa coisa aqui, ó. Você virou a manivela, essa coisa foi parar aqui, foi parar embaixo também, que é importante, mas é mais importante ter ido aparecer em cima. Sim. Então, isso daqui é linear no atrito. Então isso aqui é a marca, é a impressão digital do atrito na conta. Tudo bem? Eu não entendi porque você falou que tem dois termos, um de vácuo. Por quê? Você falou que tem dois termos, um de vácuo e um de corrente. Que é esse aqui. Esse é qual? Oi? Esse é qual? Esse aqui. Que é o de vácuo? Não, vácuo. O Epsilon zero é o vácuo. Que é esse termo aqui. Mas por que ele vem de vácuo? Não entendi. Porque ele sempre esteve lá e sempre estará no conceito do vácuo. É um onda eletromagnética comum. Ah, certo. Então o que a gente está descrevendo é uma modificação do vácuo. Que é isso aqui. Sua pergunta?
fiquei, não sei se tem sentido isso, eu fiquei tentando imaginar o DDT, ele vai criar um campo magnético em volta dele, eu fiquei tentando imaginar com a... Não, imaginar fazer a força com a velocidade do campo magnético. Não, imaginar isso é duro. Porque ela teria que, vamos dizer, esse campo magnético criado pelo DDT, ele teria que ir no mesmo sentido que aquele ele. Pode ser que sim, daqui tem um sinal. Aí esse negócio é complicado. Assim, é melhor você seguir a matemática primeiro que a gente faz, depois você interpreta o resultado. Se querer ter uma intuição do que está acontecendo agora é difícil. Tá. Então como é que a gente vai para frente? A gente pega essa equação aqui, calcula o rotacional dela, que é onde a gente estava na aula passada, quase. Divergente do gradiente de E menos nabla 2 E. Isso aqui é só manipulação dos operadores. Esse negócio aqui é zero devido a essa equação aqui, daqui some. Isso aqui, calculando o rotacional desse lado e usando aquela expressão, isso fica com a seguinte cara. Antes disso, pessoal, eu esqueci uma coisa. A gente costuma chamar isso daqui de G de ômega, só para facilitar, não ficar escrevendo isso continuamente, e isso daqui de epsilon de ômega. Só porque é epsilon? Porque é epsilon zero e eu adicionei uma dependência de um termo igual que depende da frequência. Então, isso daqui é menos, que esse menos aqui, e zero. Aí vou derivar isso em relação ao tempo, fica G de ômega dt mais epsilon de ômega d2e dt2. Então a gente tem essa equação para resolver, que isso aqui é igual a isso, cancela o sinal menos, né? Fica nabla 2e menos, eu vou passar esse tempo para o outro lado, mi zero epsilon de ômega d2e dt2 igual mi zero G de ômega dt. Isso aqui é a equação de onda para o campo elétrico no meio material. Sim. Pergunta como é que isso daí se relaciona com a equação de onda no vácuo. Para obter o vácuo, você põe N igual a zero. É o meio onde não tem nenhum elétron livre, você vai ter N igual a zero. Se N ficar zero daqui, fica epsilon zero. E aí você cai na equação que a gente já conhecia antes. Sim? Se você não tiver atrito, imagine uma situação que você não tem atrito. Certo? Que B é pequeno ou zero. O que você pode fazer? Esse termo aqui é zero. Se esse termo for zero, você tem uma equação exatamente do mesmo tipo da equação que a gente já conhece. Sim. E aí você vai ter um campo elétrico com essa cara aqui. Já vou comentar mais tarde isso aqui. Amplitude e um cosseno de KY menos ômega t. Qual é a velocidade dessa onda? Coisa aqui zero. C. Isso é C? Não. Não. No vácuo era C porque isso aqui era epsilon zero. Então a velocidade dessa onda vai ser um V 1 sobre raiz de m de zero epsilon. Tudo bem isso? Ou sim? Pergunta.
Então, a gente está vendo uma coisa super importante, que é o seguinte, que esse modelo, a gente vai fazer a conta em detalhe aqui agora, que tem mais termos que esse. Daqui é só para saber onde é que a coisa fica. Mas, o que acontece? Esse modelo prevê que a velocidade da onda depende da frequência. Isso se chama dispersão. Só que é meio dispersivo. O meio no qual as ondas se propagam e a velocidade depende da frequência. Tudo bem? Só o vácuo é dispersivo? Não. O vácuo, qualquer frequência, até mesmo velocidade. Sim. E aí você vê uma novidade, então, põe o meio material, a velocidade começa a depender da frequência. Pergunta. Ok. Agora, essa é a equação que a gente tem que resolver. Mais ou menos a resposta tem que ser aquilo, mas tem esse termo aqui. E esse termo aqui, o que ele faz no problema? Se você olhar, lembrar de circuitos, você tem L d2 q dt2, uma equação diferencial, mais R dq dt, mais Q sobre C. Igual, por exemplo, d0 cosseno de ômega t. Só assim? O que esse negócio aqui faz na conta? Se você se lembra desse resultado, o que é isso aqui? O R? Resistência? Tudo bem? Então, isso aqui é o R. Então, isso aqui é R. Tudo bem? Não é, mas é primo. Tudo bem isso? Ele faz a mesma coisa. O que ele faz? É um negócio que rouba energia. Aqui e aqui. Como é que eu sei que isso aqui rouba energia? Olha só, eu sei que isso daqui depende de V. Então, e aí, não por acaso, na hora que você resolve, chega na equação diferencial, isso aqui chega a dar um termo que tem uma ordem a menos. Derivada da segunda ordem e primeira ordem. E esse tipo de termo sempre acaba levando a equação a ter... O que acontecia aqui? Q tinha uma amplitude, não sei o quê, E elevado a menos R sobre 2L, T. Exponencial atenuante. Tudo bem? E um cosseno de alguma coisa aqui. E a mesmo tipo de lógica matemática se impõe aqui. Então, a gente vai ter como solução uma coisa com essa cara aqui. Tudo bem? Tem duas coisas. Uma propagação e uma atenuação. Só onda plana. Oi. Fica uma dúvida de como que você não chegou nessa equação. Aqui. Porque ali na aba ali ao quadrado tudo bem, mas aí tem um rotacional do rotacional do campo, né? Então, mas eu usei essa equação, que é o rotacional disso, eu peguei e derivei essa equação em relação ao tempo. Aqui tinha E, agora aqui tem a mesma coisa com d dt. Isso é igual ao rotacional do... Espera um pouquinho só. Pega nesse ponto aqui, isso aqui é igual menos delta t do rotacional de B.
Tudo bem? Sendo que o rotacional de B é essa coisa aqui. Então, eu simplesmente derivei essa expressão aqui em relação ao tempo. Foi. Só que aí, e o rotacional do rotacional do campo elétrico ali? Não, o rotacional do campo elétrico tem essa expressão geral, que o rotacional do rotacional é o divergente do gradiente menos nabla 2. Rotacional de qualquer coisa. Rotacional do rotacional de qualquer coisa. Tudo bem? Então, o que sobrou foi isso daqui ser igual a isso aqui. Que é essa equação aqui. Tudo bem? Sim. Na equação que você mostrou lá Oi? na equação que você mostrou lá do circuito, tinha um termo de ordem a mais, né? Tinha mais um termo de ordem. Tinha mais uma ordem de termo. Tinha o que lá? Tinha um? Que? Todos, derivado segundo do Q, derivado primeiro do Q e o Q. Isso. Nesse aqui não tem. Não tem importância. Isso não faz diferença nada. Não. Nenhuma? Não. Tá bom. O que faz, a coisa que faz diferença não precisa ter um termo linear, isso é isso que você pergunta, não precisa. Sim. Entendi. O que importa são derivadas de ordens diferentes. Veja só, se eu tivesse posto, só para levar a sua pergunta adiante, se aparecesse um termo proporcional a E aqui, consequência matemática disso aqui é que o fóton teria massa. Tá. Que o modelo de Drude, tal como o modelo de Higgs, ele prevê que pode ter. Então existe uma situação do modelo de Drude que a gente pode ver que o fóton pode ganhar massa. Mas o termo da segunda derivada do espaço, ele não poderia ser um termo independente? Ele está fazendo tipo, o papel do termo independente? Não. Não, isso aqui é uma equação de onda, certo? Sim, Ele vai ser... mas se você comparar com a do circuito, aí ele está fazendo... Não, eu estou enfatizando, não é, daqui não é circuito, porque daqui depende de X e T, o circuito só depende de T, então não é a mesma lógica, mas matematicamente é, no seguinte sentido, tem derivadas segundas aqui, derivada segunda aqui, esse negócio é harmônico, que um cosseno dá conta disso. Certo? Uma coisa que é derivada segunda é igual a derivada segunda, o cosseno dá conta. Se tivesse termo aqui, o cosseno não dá mais conta. É essa a mensagem. Tá. E no circuito o cosseno dava conta, um cosseno dava conta do L e do C. Né? Do R não dá. Precisa pôr exponencial. Tá. E não é uma prova, aquilo é um argumento intuitivo que sempre socorre. Só mais perguntas? Ok, então vamos lá. Onda plana, a gente tem essa aproximação, e aí eu tenho que resolver essa equação aqui, colocando o D2Y aqui. Então, no caso de onda plana, isso daqui vira D2YE. Eu estou trabalhando numa dimensão só. Então vamos lá. Para não perder o foco do macro aqui, que a gente chegou aqui na aula passada. O que é resolver o modelo? Ou pergunta, quando que o modelo terá caráter preditivo? Ou seja, o que é o fim do problema? Você faz o experimento, bate. Com? O experimento está batendo com a previsão. E a previsão é expressa por número do quê? Grandeza.
Quando você encontrar o beta Pessoal, e... ou seja, o que é o objeto de desejo? Essa é a pergunta. É a equação que responde à solução, à equação diferencial. Sim, mas A função, aliás. o É o, que é a resposta do problema? é o que você consegue medir. Oi? É o que você consegue medir. Mas isso é uma coisa que ele falou, é circular. Assim, Só o que é a resposta do problema? A resposta do problema é o seguinte: isso aqui é a resposta do problema. Só que ainda não é a resposta do problema, porque eu não sei isso aqui e não sei isso aqui. Tudo bem? Ou seja, a resposta do problema é o seguinte: qual é a onda dentro da matéria? É isso que eu quero saber. Só assim. Está claro isso? Ou seja, só que ainda eu sei a forma geral, mas eu não sei quanto que vale K, quanto que vale beta. Então, o que eu tenho que fazer é escrever essas duas coisas que eu não sei. Só ômega eu sei. Que eu dei a onda, a frequência nunca muda. Certo? Então, isso daqui eu sei. E o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter, no fim das contas, duas pressões Sim, é isso que é a resposta. Do que mais que isso daqui vai depender? De que grandezas? Só põe a cabeça para funcionar, vai. Só hoje. Então vamos lá. Que grandezas, do que depende? Qual de cima ou de baixo? Ambos, os dois. BN. Só os isso que ele falou. Tudo bem isso? Daqui tem que depender de B e de M. Por quê? Porque B e M. Pergunta o que é a matéria, o que é o metal? Uma rede cristalina com elétrons livres. Sim. Joga todo esse negócio fora. O que é o metal aqui? Íons. Oi? Íons. Só na conta. É, uma massinha com certa viscosidade. Tudo bem? É. Só sim. Metal, que era elétron livre com íon, não sei o quê, virou M e B. Tudo bem? O M também, né? Não, então, M e B. N. N, M, B. Os três. Só sim? Tudo bem isso? Que é isso aqui que diz o que é o metal diferente do outro. Nesse modelo. Ok, então agora o que eu tenho que fazer? Tenho que achar beta e K em função dessas coisas e dependendo de E, né? M, B e N. Que são os números empíricos que caracterizam o metal. Como é que eu faço isso? Eu pego isso aqui, obrigo que seja a resposta. Só aonde nessa expressão que estão as informações do metal? Aqui, ó. Tudo bem? O metal está codificado aqui e aqui. E aí eu vou impor que isso aqui seja verdade. Fazendo isso. DY. Deixa eu pôr um zero aqui. E zero menos beta e elevado a menos beta y cosseno ky menos ômega t menos e elevado a menos beta y seno k seno ky menos ômega t.
Portanto, eu junto o termo com beta y, daqui fica igual a E0 e elevado a menos beta y. Tem o menos global aqui, que esse menos aqui. Beta cosseno ky menos ômega t mais k seno, aqui precisa mais, ky menos ômega t. São derivadas de segunda. Vai ser E0 multiplica menos beta e elevado a menos beta y, que multiplica aquele termo entre chaves lá, beta cosseno ky menos ômega t mais, falta um k aqui, esse k aqui. Essa é a derivada desse termo, e agora tem que derivar o outro termo. Desculpa, eu perdi o menos aqui. Só o seguinte, vocês podem ficar atentos aí, porque se eu errar, vai dar tudo errado. Então, Não, você já colocou o zero antes do beta. Né? coloquei. Ou menos antes do beta. Ah, eu já tinha colocado. Tá bom. Não, mas o menos do beta. Não, essa aqui é da derivada que cai. Ah, tá. Menos beta, cai menos beta aqui. Não, mas legal isso, senão, se errar, nada converte depois. Só agora tem que derivar esse termo aqui, que é o menos que está lá fora, o E0, mais e elevado a menos beta y. Isso aqui dá beta k menos, que é cosseno agora. E esse daqui dá um K2. Só ver se alguém acha um erro aí. Tudo bem? Então eu vou copiar esse termo aqui, que é esse termo aqui, menos E0. E vou tentar ainda juntar várias coisas de uma vez só. Tem elevado a menos beta y, que é comum. Ou seja, já peguei esse termo aqui, e esse termo aqui. E agora eu vou pegar os termos proporcionais a cosseno, que são esse daqui, menos beta 2, que vai multiplicar cosseno ky menos ômega t. O outro termo cosseno é esse daqui, que dá mais K2. E aí os termos proporcionais a seno.
E aí tem menos beta K aqui, menos beta K aqui, dá duas vezes então. Então tudo bem isso aí? Pergunta. Menos e zero, epsilon zero. Agora eu estou calculando esse termo aqui. Só para marcar o termo pintado de vermelho embaixo aqui, que é esse termo aqui. Epsilon zero não, epsilon de omega. Derivada de segundo em relação ao tempo, agora é fácil, dá menos E0 ômega 2 cosseno. É exponencial também, né? A exponencial também, obrigado. E esse termo aqui, derivado do primeiro, daqui deve ser igual a Mi0 G de ômega E0 elevado a menos beta Y, menos porque é um cosseno, mas como tem o menos aqui, fica mais mesmo, ômega seno de K menos ômega T. Só acho que o pior já foi. E aí, esse tipo de equação é sempre do mesmo jeito. Eu tenho que pegar, impor que ela seja válida para qualquer y, para qualquer tempo. O único jeito é que os coeficientes dos cossenos e dos senos sejam iguais dos dois lados. Então, pegando os coeficientes do cosseno primeiro. Olha aqui. Isso daqui tem isso e tem isso só. Então eu devo ter a seguinte coisa. Que menos E0 e elevado a menos beta Y que é esse termo aqui, e aí tem esse outro termo aqui, que está em evidência, é menos E0, isso aqui, então sobra menos Mi0 epsilon de ômega ômega 2. Tudo bem? A outra, isso aqui é igual a zero, desculpa. É o coeficiente do cosseno. Para o seno, eu tenho essa contribuição aqui e essa contribuição aqui.
Então, eu tenho menos... Na verdade, aqui é mais, porque tem o menos lá, mais zero e elevado a menos beta y. 2 beta k, que é esse termo aqui, e esse termo aqui dá... Não, aí não tem seno, né? Oi? Ah, não, aqui não tem, esse daqui, é igual, você tem razão. Igual I0G I0 e elevado a menos beta y omega. Então tudo bem isso aí? Pergunta. A resposta final é menos feia que isso, porque esses termos aqui cancelam. Daqui não entra na conta. Então a gente tem uma relação relativamente simples agora. Só posso pagar isso aqui? Oi, fala, por favor. No laranja, do lado direito, I0, o que é isso entre o I0 e I0? G de omega. Não tem também um epsilon... Ah, não. O epsilon de omega foi parar aqui e o G foi parar aqui. Então, o que a gente aprende são essas duas relações, que K2 mais beta 2 é igual, eu vou passar isso daqui para o lado de lá, de 0, epsilon de omega 2, e... Não é menos, beta 2? Não, eu passei para o outro lado. Não, beta 2. Sim, beta 2, obrigado. Isso daqui é 2 beta K igual a I0 G de omega. Só tudo bem isso. Então a gente tem um pouco de álgebra, mas o resultado não é tão feio. E aí é só resolver essa equação, esse sistema de equações, que sendo que a matéria está contida aqui dentro, se você olha essas duas expressões aqui, e você vê que a matéria está contida aqui dentro, informação sobre a matéria. Então, para resolver isso, um jeito que a gente pode fazer é tirar K daqui, ou beta daqui, na verdade. Você joga na equação de cima, K2 menos I0 G omega sub 2, 1 sobre K2, igual a I0 epsilon de omega 2. E aí você multiplica por 14 dos dois lados, dá K4, menos, passar isso aqui já para o lado de cá. Vou tirar o omega por enquanto, epsilon só, omega 2. Tá parece, né? Quadrado também. Quadrado, sim, obrigado. Menos I0 ao quadrado, G2, omega 2 sobre 2.
E aí, felizmente, isso aqui só tem K2 e K4, então eu posso tratar isso como equação de segundo grau. K2 é meio de menos B, que é isso aqui, de 0, epsilon, ômega 2, mais ou menos raiz dessa coisa aqui ao quadrado. Lembra que eu estou calculando K, né? De 0 ao quadrado, epsilon ao quadrado, ômega quarta, menos 4 vezes isso aqui. Isso aqui pode ser um pouco simplificado. A gente tira o zero para fora e o ômega 2 também. Então, o K2 pode ser escrito como zero, ômega 2 sobre 2. E aqui fica epsilon mais ou menos raiz. Aqui fica epsilon 2 menos. Quando você tirou Pera, desculpa, aqui é mais. Obrigado. Não, mas acho que tem um 4 lá, que tinha um quadrado lá com 2, não era? 2 ao quadrado é 4, sim, obrigado. E aqui só esse 2. Obrigado. Quando você tira o ômega de dentro da raiz e põe ele em evidência para simplificar aí, não vai sobrar um ômega ao quadrado aí dentro? Não, aqui, então eu vou escrever isso como 0 ao quadrado, G ao quadrado sobre ômega 2. Tem zero a mais. Não, tem 2 mi zeros a mais. Oi? O mi zero não é lá. Tá pra fora já. Tá, obrigado. Então, tudo bem, essa é a resposta. Eu achei K. K é em função do quê? De epsilon e de G. Tem um problema ainda que eu tenho que resolver o seguinte. Que sinal que eu pego aqui? Mais ou menos. O critério que a gente usa aqui é o seguinte: eu quero que isso daqui se reduza ao vácuo, a coisa que eu sei do vácuo quando n igual a 0. Tudo bem isso? E essa solução, pessoal, com n igual a 0, isso daqui vai para 0, isso daqui vira y0, isso daqui vira y0. Tudo bem? Então isso aqui obriga essa solução a ser mais. Que a solução vai contínua. Toda vez que você tem uma equação desse tipo aqui, você multiplica, você produz um fantasma. Você tem que dar fim nele usando algum critério físico, que é o que a gente está fazendo. Então esse sinal aqui vai embora, não interessa, e fica esse aqui. E aí K, então fica I0 ômega sobre raiz de 2. Não, deixa assim. Eu vou passar esses 2 para dentro aqui. Pessoal, tudo bem? E eu acho que é a raiz de mi zero. Raiz de mi zero, obrigado. Então, mas esse mi zero é que acho que na verdade ele era ao quadrado na linha de cima, não era? Não, para que vamos ver? Não, era mi zero. Então, mas aí você também tirou ele dentro da raiz, daí ficou... Não, de dentro da raiz, quando eu tirei de dentro da raiz, ficou um 100 ser ao quadrado fora. Ah, tá.
Ok, achei K, então vou guardar esse resultado aqui. Resolvendo isso, eu tenho que K é igual a raiz de zero, ômega, raiz de epsilon sobre 2, mais meio, raiz de epsilon, mais G2 sobre ômega 2. E beta, eu tiro daqui, se eu souber K, eu sei beta, então beta é igual a Mi0G ômega sobre 2K. Pega o K daqui, coloca aqui, faz a conta e... Tudo bem? Faltou um 2 aqui, um quadrado. O último é. Aqui, obrigado. Realmente a gente logo vê que a resposta é bem mais simples, né? Vê o quê? A resposta é bem mais tranquila. Né? Claro. Tudo mais simples que isso é só exercício de lista. Isso aqui é a primeira coisa que não é exercício de lista. Tudo bem? Só um segundo, vamos fazer uma entrevista aqui. Cara, quantas páginas de trabalho você escreve e contas que você faz antes de publicar alguma coisa, manuscrito? Tipicamente. Não tem nem Mas, número. A maior parte está errada, né? não, depois da coisa, a maior parte errada você é a regra do jogo. Mas isso dá quanto? Centenas? Só tudo bem? Tudo bem? Mesma coisa vale para mim. Sim, qualquer coisa que você vai fazer é uma centena de páginas. Não tem nada a certo? Tudo bem isso? Eu estou falando porque aí física de verdade é isso aqui. Tudo bem? Só física que tem 10 problemas numa lista, se entregar na semana que vem, isso é física de mentira, é importantíssimo. Importantíssimo fazer listas. Só que lá ainda não é um problema complexo. Tudo bem isso? O problema complexo sempre vai nessa direção. Então, eu falo assim, isso é... Por isso que eu avisei antes. Daqui, provavelmente, é a primeira vez na sua vida que você tem um problema de verdade sendo feito. Daqui é um problema de verdade. Simplesmente de verdade. E ele já começa a ficar essas coisas aqui. Tá? Ok. Moral da história. A gente conseguiu o que a gente queria. Por quê? Porque essas funções laranja, que são dadas por essas coisas aqui, eu sei essa função, dado o material. Eu só sei B. N eu meço, tudo bem. N, pessoal, como é que se mede N? Você já viu isso, tem que saber. Se você estiver falando com um cara de outra universidade, você não vai passar vergonha, vai? Como é que mede N? Se o cara da Unicamp fala assim, ele fala como é que mede N, você vai falar, não sei. Você já aprendeu isso no curso. Mais ou menos, isso é um chute inicial bom. Mas como é que você mede N? Só é feito Hall. Tudo bem? Joga uma corrente lá, mede o desvio, mede a diferença potencial, faz uma conta, calcula, mede N. Você vai lá, você tem um número empírico. Como é que você mede B? Aqui. Você vai lá, põe frequência baixa. Ômega igual a zero. Certo? Isso aqui vira a lei de 1 comum. E aí isso aqui é o sigma, a condutividade do material. Vai na média aqui, você sabe bem. Então,
todos os parâmetros do modelo estão dados. E aí, então agora você acaba de fazer previsões. Então, por quê? Porque agora a gente sabe isso aqui. Certo? Então eu sei tudo então eu sei K de ômega, sei K beta de ômega. Eu consigo jogar aqui e calcular como é que é a onda. Tudo bem isso? Só vou passar para vocês uma tabela, está na apostila, mas agora se vocês lerem ao vivo é melhor. Desculpa. Eu distribuí meu mal, vai. Essa fila aqui a gente vai ter que esperar um pouquinho, vai chegar o resto do lado de cá. A idioma normal, aquele termo teria que ir para zero também? O DNT? Não, J é igual a sigma I. Isso é a lei de Ohm microscópica. Condutividade. Tudo bem, e aquele outro termo ali? Não, isso aqui vai para zero, tudo bem. Mas quando eu boto W igual a zero? Pois é, não, mas o que é a lei de Ohm comum? Você pega um campo eletrostático lá. Ah, certo. Não tem derivado. Então, tudo bem. Ok, isso que a tabela dá o caso da prata. Com valores tirados de B, G e ômega por causa da prata. E aí, só qual que é o poder desse modelo? Que é o seguinte, se você olhar as frequências que está na coluna F aí, isso vai de 0 a 1 até 10 a 24. Então, a quantidade de frequências varridas pelas ondas eletromagnéticas é uma coisa enorme. Sim, tem onda de todo tipo e é muita onda, muita frequência diferente. E aí você olha o G de ômega para frequências mais baixas. E aí você vai olhar o quê? Ele é 10 a 7, 10 a 7, 10 a 7, 10 a 7, e ele praticamente não varia. Até quando você chega próximo, um pouco depois do visível, no infravermelho já começa a variar. Era 6, 6, 6, 6, 6, passa a ser 1, alguma coisa dessa. Depois, perto do visível, ele muda brutalmente. E ele passa a crescer. Perto do visível ele começa a diminuir. Passa a diminuir, desculpa. Diminuir. Sim, isso. Só qual que é a mensagem dessa informação? O que é G? G é a grandeza associada ao atrito. Você vê que para frequências baixas tem muito atrito. O atrito é importante. Tudo bem? Aí você vai aumentando a frequência, uma hora ele deixa de ser importante. E passa a ser praticamente zero. Isso significa o que para o material? Então, pergunta. A gente costuma caracterizar um material por uma grandeza que chama delta, que é 1 sobre beta. Isso daí é chamada de espessura de penetração, ou em inglês, espessura da pele. Isso quer dizer o quê? Como esse negócio aparece na exponencial lá, e se eu escrever isso em termos de delta, isso fica com a seguinte cara exponencial. Delta da escala ao longo da qual a onda desaparece.
Tudo bem isso? Só isso é muito importante. Super muito importante. Tudo bem? Sim. Fala. Qual é o nome da escala do quê? Escala de penetração ou skin depth, ou espessura da pele, Ah, em inglês. tá. Delta não tem nada a ver com aquela fase do... Infelizmente foi usado o mesmo. Legal você ter falado isso, que eu provavelmente vou ter que mudar isso na apostila. Essa dúvida ela cabe e não tem nada a ver. Nada. Isso foi um nome infeliz que vai ter que ser mudado provavelmente. Aquele nome é arbitrário, esse aqui é um nome padrão, todo mundo usa o mesmo nome. Então, mas precisa guardar isso aqui, aquilo lá a gente muda. Então, tudo bem isso aí. Olha o valor de delta na tabela, na linha, a coluna mais da direita. Aí. Você vê que a onda longa penetra o quê? Isso está dado em metro. Isso significa que ele penetra centímetros. Sim? Aí você vai aumentando a frequência, ela vai penetrando menos, e aí não penetra. Só qual é a penetração da luz na prata? Então, qual é a espessura de penetração da luz na prata? 10 por quilômetro. São 10 a menos 8 metros. Quantos átomos é isso? 100. Só 100, tudo bem? O átomo tem 10 a menos 10. Então, isso significa que se você pegar luz visível na maçaneta, que é igual a prata, e outras coisas, igual assim, na mesma escala, a luz ela só penetra a 100 átomos aqui. Tudo bem isso? Só o que acontece se você fizer você consegue fazer uma película em cima de um vidro de 10 átomos? Consegue controlar isso? Sim. Consegue. E qual é o resultado? O que você vê quando você atira a luz em uma película que contém 10 átomos? Transparente? É transparente? Um pouco, Pessoal, isso é um semi-espelho. Contrário. Tudo bem isso? Ou seja, como é que você faz o semi-espelho? Você controla a espessura, sabendo isso aqui, você sabe quantos átomos tem que pôr para controlar quanto que passa. Tudo bem? Então, com isso você consegue fazer o semi-espelho. Significa que ele vai não permitir que... Pessoal, e é o seguinte, a luz que não entra, ela faz o que na prata? Esquenta. Oi? Oi? Flash. Só olha lá, a luz que não entra, ela vira o quê? Ela volta, tudo bem? Essa luz está sendo refletida de volta. Pera, O quê? onde eu olho isso na tabela? Oi? Aonde eu consigo ver isso na tabela? Isso o quê? Tipo, que ela reflete. Não, você não consegue ver na tabela, tá. eles têm que inferir do conjunto. Ah, ok. A tabela só te dá o valor de delta. Então você pega raio-x, quanto que ela penetra na prata? Três metros. 3 metros, tudo bem isso? Só assim. Ou seja, para raio-x, a prata é transparente. Põe em raio gama, quilômetros. Sim, isso. Tudo bem? Só o que é isso aí? Pergunta. Oi. Na tabela, se você for para frequências muito baixas, o valor está grande. Ele diminui e volta a aumentar de novo. O valor do quê? Do gama, do delta, isso. Do delta. Não, ele é...
Ele não é grande, ele é 10 menos 2 metros, uma coisa assim, nunca é muito grande. Ele só é grande no fim da tabela. Não, é Ele comparado ao menos 8. Ele diminui e aumenta. Diminui e aumenta. Diminui e aumenta. Tem alguma explicação? Porque pelo G eu não consigo ver isso. Não, pois é, esse que é o problema. Você entender os meandros desse negócio é difícil. Por isso que você tem que pegar e fazer essas tabelas, colocar os números aqui, e o que você... É difícil você ter interpretação local, fazer por que tal coisa acontece isso. Porque esse negócio é uma mistura de coisas complicadas. Tá? Então, isso meio escapa à nossa interpretação. Quer dizer, isso quer dizer o seguinte, se passar 15 dias fazendo isso, talvez você consiga ter uma luz, mas assim não dá. Você falar, ter uma intuição. Tudo bem? Pessoal, outra intuição importante, outra coisa importante que acontece é o seguinte, olha o epsilon do omega. Que ele é um número negativo, 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 e de repente, o valor mais de baixo, 8,85 vezes 10 menos 12, é o valor do vácuo, que é frequência infinita. Tudo bem isso? Só o que é isso? Pergunta. E aí, a pergunta é o seguinte, você olha o que aconteceu com epsilon, se você tiver frequência alta, pessoal, vamos lá, por que para frequência alta o material é transparente? O que está dito aqui é o seguinte, ó, nessa tabela, que são os números. Frequência alta, você está próximo do vácuo. Verdade? Sim. Só por quê? Frequência alta, você está próximo do vácuo. Pelo mesmo caso do circuito lá, que não dá tempo do circuito responder a variação muito rápida do estímulo, e aí é como se não tivesse nada se mexendo ali. Mas é verdade isso? Aonde que aparece a frequência aqui, nesse negócio? Tudo bem isso? Na hora que você aumenta a frequência, você está matando o efeito da matéria. Esse negócio é importante e tal, mas ele vai diminuindo, 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 cada vez menor. Certo? A matéria vai ficando transparente. Sim, isso. E, essencialmente, a frequência multiplica quem? Foi isso que ele falou. Multiplica M. Tudo bem isso? Certo? E, na verdade, não é o fator só o ômega que está presente lá. Tem um M aqui. Sim? Pessoal, tudo bem? Oi, fala. O que é essa unidade do G que está na tabela? Você pega, faz esse negócio, mas a unidade que dá. No sistema internacional. Não tem nada mais interessante do que isso. Então, átomos mais leves, tipo, aguentam frequências um pouquinho maiores? Eu vou discutir isso. Espera um segundo, por favor, que eu quero discutir uma ideia antes e depois isso aqui. Só se você olhar a tabela do epsilon, você vê que ela tem um zero. Certo? E esse valor do zero do epsilon separa o mundo em dois pedaços. Esse mundo aqui, das frequências. Pessoal, olha o que contém essa expressão aqui. Daqui é propagação, tudo bem? Isso aqui é atenuação. As duas coisas competem uma com a outra. Tem atenuação e propagação. Agora, quem é maior? Propagação ou atenuação? A resposta, você vai olhar essa expressão aqui, ó. Se tem mais propagação, K é maior que beta. E isso aqui é positivo. Se tem mais atenuação, beta é maior que K, o epsilon fica negativo. E esse epsilon igual a zero é exatamente a transição de um mundo para o outro. Tudo bem?
Então, se epsilon igual a zero, pega o epsilon, que é essa expressão aqui. Ó. Fala que isso aqui é zero. Então, você está dizendo que M2, ômega 2 mais B2 é igual a N e 2 N sobre epsilon. Zero. Só a frequência para a qual isso é verdade é a chamada frequência de plasma. Do metal. E o que é a frequência de plasma? Normalmente, a gente simplifica essa expressão aqui, porque na maioria dos casos, esse termo aqui é muito maior que esse. Então, isso daqui é aproximadamente igual a M2, M ômega P ao quadrado. M2, ômega P ao quadrado. Então, a gente tem a expressão mais simples para ômega P, que é raiz de E2 N sobre M epsilon zero. Por que plasma? Porque o metal é um plasma. Nós diríamos com elétrons livres em volta. Os caras que estudaram plasma que olham o mundo desse jeito. Mas eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Pessoal, tudo bem isso aqui? Então, no metal real, você vê que a frequência de plasma está um pouquinho maior que a frequência luminosa. Tudo bem isso? Então você enxerga a maçaneta por acaso. Mais ou menos. Por acaso. Tudo bem? Porque se esse balanço de frequência fosse um pouco diferente, se o N do metal fosse um pouco diferente, olha, se mudar qualquer coisa aqui, a frequência de plasma pode mudar. Tudo bem isso? Se o metal fosse mais rarefeito lá dentro, o N fosse menor, você não ia mais chegar a maçaneta. Esse transparente, metal. Oi. É só uma coincidência essa frequência de plasma sendo plasma, ou com todos os metais dá exatamente o plasma? Não, o metal é um plasma, é um monte de íons com um gás, uma sopa. Não, mas eu quero dizer, na tabela, o zero está exatamente no plasma. Não, porque o zero é a frequência de plasma, por definição, não é a frequência que faz com que epsilon seja zero. Entendi. Tudo bem isso? Só uma pergunta, oi. Não, meu comentário. Acho que, na verdade, se fosse mais rarefeito o metal e essa frequência fosse diferente, provavelmente o que teria acontecido é que nosso olho teria se acostumado a enxergar a frequência que ele reflete, né? Não sei. O metal não é importante para a vida. Mas enxergar as coisas, né? Outras coisas são. Você tem que enxergar cachorro, lobo, mas metal, não sei. Sim, na evolução. Sei lá, pedra é metal, né? Oi? Os minerais têm metal pra caramba. Sim, mas não sei, não sei. Dá para fazer um filme de ficção. Oi. Só um comentário, que eu saiba, o espectro de luz que a gente vê é mais ou menos o que entra na água, porque nossos olhos eram... Não, o que entra é o que passa no céu.
Mas aqui entra na água também. Meio por acaso. Não, é. Bom, então não é, mas você tem que usar, os nossos olhos é uma coisa, mas a estratégia é que a gente tem que aproveitar a luz disponível aqui na Terra. E só tem a Terra onde você mora aqui, tem as camadas de gás, nuvens, etc. aqui. E aí você só tem duas janelas de frequência importantes aqui. Uma no visível, que chega aqui embaixo, e onda de rádio. O resto tudo não chega. Então, você vai ter que desenvolver o olho para a luz que tem aqui. Certo? Isso é o fator primeiro. E aí, isso aqui é a frequência próxima da excitação de moléculas orgânicas. Certo? Que são as frequências disso aqui. Aí o olho encheu de água, eu acho que por consequência disso. Então, o fato de ter água no olho é um resultado e não uma causa. A causa é você aproveitar a luz que chega. Isso é um pequeno comentário no fim do curso sobre isso aí. Pessoal, mais pergunta? Oi. Essa definição do epsilon igual a zero, não entendi muito bem o que ela fez. Não, veja aqui, dessa ideia, assim, se tem uma situação crítica, primeiro você faz a conta e você vê que tem uma mudança de regime. Está acontecendo uma coisa, passa no zero e começa a acontecer outra. Tudo bem? As coisas se invertem. A espessura de penetração cai, ela passa a subir. Então, tudo isso acontece. E qual é a lógica física disso? A lógica é que você tem competição de propagação e atenuação. Certo? E aqui a mudança de um regime para o outro é a frequência de plasma. E o negativo vai ser atenuação, o epsilon negativo vai ser atenuação. E aí tudo isso está contido nessa tabela que você pode ficar olhando um tempo aqui e você vê todas as correlações. Oi. O epsilon C0 no plasma para prata, tipo, isso quer dizer que ele não vai refletir e é por isso que se a gente enxergar assim nesse espectro a gente não enxergaria? Exatamente. É por isso? É. Certo. Eu nem sei o que vai acontecer. Pelo seguinte, porque isso que eu estou falando é o chute. Você teria que fazer. A gente, no fim do curso, vai ter condições. Você vai ter condições de fazer essa pergunta no computador. Que a gente vai calcular o índice de reflexão de um metal, quanto por cento ele reflete, a partir das contas, e aí você põe a frequência de plasma e vê o que acontece. Eu nunca fiz essa conta, mas pode ser divertido de fazer. Instrutivo. Pessoal, tudo bem? Mais pergunta. Isso daqui, a gente chegou nesse resultado para o metal, mas isso daqui é a frequência de plasma. Os únicos plasmas que existem são em metais? Não. Você pode ter plasma na ionosfera, por exemplo. E lá você tem íons. Significa que você tem objetos com massa, e a pergunta que você fez, você tem objetos com massa muito maior que elétrons, que também podem responder a ondas. Certo? E aí a frequência do plasma é diferente para os íons, porque a massa é diferente. Tudo bem? Eu já falei isso, talvez, acho que falei assim, uma aula muito tempo atrás, mas se você pegar imagina que você tem a Terra aqui. E aí tem a ionosfera. Isso aqui tem uma frequência de plasma, que não é a frequência do metal. Por quê? Porque os íons são mais pesados. Então é uma outra coisa. É possível que você jogue ondas aqui que atravessem e venham aqui para baixo. E é possível que tenha ondas que venham assim, batem e vão embora. Isso, inclusive, tem a história da visão, tem a ver com isso.
joga a onda não entra na Terra. Por quê? Porque ela é refletida aqui. Então depende da frequência. Tudo bem isso? Daqui é um fenômeno muito complexo, não é só isso, mas tem muita coisa acontecendo. Mas, e vale a mesma coisa de fora para dentro. Se você quiser mandar um sinal para o astronauta aqui, você mandar abaixo da frequência de plasma, você vai fazer isso, não fala com ele. Tudo bem que isso daí está acima da frequência de plasma. Está acima da frequência de plasma, o que acontece? O material trava, a onda passa. Sim. Só o espelho perfeito que a gente discutiu numa aula. O espelho perfeito, daqui é o espelho de verdade. O espelho perfeito não tinha esse negócio aqui. Só tinha, então não tinha massa elétrica. Então não dava para fazer essa discussão. A gente sempre estava abaixo da frequência de plasma. Porque você nunca conseguia travar o mecanismo pela inércia. Só tudo bem isso aqui? Pergunta. Mais um comentário. É o seguinte, vocês se lembram da linha de transmissão? Tinha uma frequência de corte. E qual é o significado da frequência de plasma? A frequência de plasma é o seguinte, na linha de transmissão, eu não sei se vocês se lembram, a gente tinha uma imagem de uma corda com massas, assim. E a gente discutiu a seguinte questão: será que qualquer onda pode entrar na corda com massas? A resposta não, depende da frequência. Por quê? Porque daqui é a primeira massa, daqui é a segunda massa. Se eu fizer um movimento lento na corda, dá para fazer isso. Ó. Tudo bem? E aí tem várias massas que seguem o movimento da minha mão aqui. E na hora que eu inverti isso aqui, a inércia faz com que isso aconteça, daqui a pouco ela vem para baixo e esse negócio ondula. Tudo bem? E essa onda entra na corda. Se eu fizer isso muito rápido, eu puxei a corda para cima. Aí, aqui começa a subir, daqui começa a subir, ó, baixo, daqui vai fazer assim. Então, tem duas configurações características para uma corda com massa. Uma delas é assim, tem uma atenuação, mas ela oscila. Aqui é a linha de transmissão. E a outra é assim, ó. Elementos vizinhos estão completamente fora de fase. Daqui é a frequência de plasma. Acima da frequência de plasma, vai ter uma coisa assim, ó. Um boicota o outro e a onda não entra. Tudo bem isso? O fenômeno que ocorre aqui é totalmente semelhante. O que significa isso? Se você olhar frequências baixas, pessoal, o que é preciso para que a onda entre no meio? Você tem que fazer um negócio aqui e você tem que fazer assim. Tudo bem? Tem que ser lento. Quando você faz isso, tudo bem, tem atrito, você vai comendo energia, mas a onda tem que entrar. Se você começar a puxar o elétron para cima e puxar para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo aqui, o elétron para de... a onda não anda mais. Sim. Só e aí, se você fizer uma frequência muito grande, esse S aqui fica zero, em média. Porque você faz uma coisa completamente contraditória para o elétron. Então você está fornecendo energia, mas a energia não entra. Ela fica só aqui. Só tudo bem isso? Professor, Oi. estou ficando confuso. Não é na frequência alta que a onda consegue entrar? Então, tem dois problemas. Qual que é o problema? Onda não é... Aquele negócio da corda é igual ao que eu fiz para o circuito, é uma analogia distante. Que a gente já viu frequência de corte. Na onda de verdade, a gente tem que olhar isso aqui.
Como é que S depende da frequência? E a frequência é baixada aqui e é baixada aqui, 2 vezes. Isso significa, e o que o S faz? Aonde que o S vai parar na ponta? O S vira V. E isso que é a coisa que é importante. E aí, se você tiver uma frequência muito alta que não tem S, ou seja, aqui vai para zero, o que significa isso? Fisicamente. Que você Não está realizando trabalho ali. exatamente não realiza trabalho. E aí sim a onda Aí sim, exatamente. Quer dizer, então o que trava a matéria para responder, para poder se mexer, se a matéria permanecer imóvel, a onda passa. Se a matéria não pode se mexer, se mexeu, a onda é absorvida. Tudo bem isso? Só o sinistro aqui. Saideira. Que é o seguinte, o vácuo tem matéria? Você falou que tem no começo do curso. Então, bom, então tá resolvido. Então tem. Pessoal, é o seguinte, você consegue fazer a matéria do vácuo chacoalhar? A resposta é sim, só que precisa de muita energia. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esse vácuo que a gente está falando aqui nesse curso é o vácuo clássico, certo? E ele não tem matéria. Mas quando você vai cavocar o vácuo e olhar o vácuo de acordo com a mecânica quântica, lá dentro existem pares de elétrons e pósitrons supergrudados. Ou seja, ele tem uma matéria também lá dentro. Ou seja, é possível você olhar o vácuo como um meio material também. Isso não é esse curso, é pós-graduação. Tudo bem? Mas a resposta é que pode. Quando você faz isso, o que acontece? Você atira o fóton lá e é possível que o fóton seja absorvido pelo vácuo. Tudo bem? E ele pode perder energia do mesmo jeito que isso aqui. Não é do mesmo jeito, é análogo. Só sim. Daí não que eu... Ele faz um par eletropósito, desvia, não sei o quê, mas de qualquer jeito ele perturba o vácuo. Ou seja, ele dialoga energeticamente com o vácuo. E se você quiser olhar esse problema de maneira mais geral, você olha o seguinte, o que a gente está discutindo aqui é o diálogo, mas é bem verdade mesmo, é o diálogo da onda eletromagnética com a matéria. E isso daqui é a resposta do diálogo. Essas coisas aqui. Certo? Qual é a resposta? Depende da frequência. Essa é a grande mensagem. Sim. E se é possível perturbar o vácuo, tem como você tirar a matéria e a antimatéria dele? Sim. Se você pega esse pessoal do Alice, que tem o tal do REPIC, que é um grupo de pesquisa aqui do Instituto. Eles estudam alguma coisa que podia ser chamada de fervura do vácuo. Você joga um núcleo contra o outro com uma enorme energia. Para você quebrar o negócio, você precisa fornecer energia, tudo bem? Como é que você quebra gelo? Você um jeito, outro, você esquenta, tudo bem? Você vai quebrando, microscopicamente. Como é que você quebra a água? Fornece energia quebra. Como é que você quebra? Vai quebrando, fornece energia quebra. Então a lei é sempre a mesma, só que o problema é fornecer energia para o vácuo. Como é que você faz isso? Então a estratégia é assim, você pega duas partículas, você dá com enorme, brutal velocidade, de vez em quando ela consegue fornecer uma energia localizada que ferve o vácuo. E aí você olha o detetor, por isso que no cérebro os detetores são aqueles monstros, que você pode sair 7 ou 8 mil partículas de lá, de um choque. Certo? 8 mil partículas. Onde elas estavam? Escondidas ali.
Sim. Só tomar um fim de semana, né?